Sejam bem-vindas a mais um vlog neste canal. Hoje é... Nossa, eu falei com bastante animação, né? Hoje é terça-feira, são quase 7 horas da noite. Eu tô... Me acalmei, acho que eu comecei muito assim. Tô me arrumando pra ir pra um evento da Simple Organic, um lançamento que eles vão ter de um produto. Estou aqui me arrumando, então vamos conversar. Eu ia falar, nossa... Que semana longa, mas aí eu lembrei que é só terça-feira. Parece aqueles momentos que a gente fala com o chefe. Já aconteceu muito isso. Eu falei com a minha chefe. Nossa, a semana tá sendo bem longa. Ela, Júlia, é segunda-feira. Eu, tipo, Júlia, é terça-feira. Pois é, né, querida? É isso mesmo. Não, mas a semana tá sendo boa, na real. Eu tô na minha fase folicular, então eu tô bem feliz, tô me sentindo bonita, tô me sentindo bem, tô me sentindo hidratada, tô me sentindo desinchada, tô me sentindo, assim, bem, sabe? A única coisa que não tá boa é essa minha dermatite, que eu mostrei pra... Eu tô com Cicaplast. Que, tipo assim, a querida simplesmente não estava embora. Ela veio pra ficar... Não sei mais o que fazer. Acho que é emocional, porque realmente eu passei por 2 semanas bem intensas emocionalmente. Mas não sei, a querida tá aqui, estou tratando. Vamos ver no que dá. Mas fora isso, eu estou dedicando a minha alma na academia. Agora que eu tenho personal, assim, juro, tá fazendo toda a diferença. Mesmo. Nossa, eu tenho... Às vezes é difícil falar, gravar e falar. Mas faz toda a diferença mesmo. Eu tô me dedicando muito mais aos meus treinos. Tô vendo resultados no meu corpo, que me anima ainda mais. Mas final do ano tá chegando, né? Eu sempre fico muito reflexiva no final do ano, refletindo sobre, sei lá, as coisas que aconteceram no ano, o que eu quero que aconteça no ano que vem. Enfim, fico muito, assim, mais introspectiva mesmo. E querendo virar o ano bem, sabe? Num lugar positivo mentalmente, espiritualmente. Eu sinto que nessas últimas semanas eu melhorei bastante, apesar de que eu falei que sim, foram semanas emocionalmente um pouco complicadas, trabalho, também comentei com vocês que eu e o João, a gente tava passando por algumas fases boas, fases muito ruins. Às vezes as fases ruins permanecem por mais tempo do que as boas, então a gente tá, enfim, trabalhando muito na relação, e isso também às vezes é muito desgastante, principalmente assim, quando você mora com a pessoa e se você tá numa fase que não tá muito legal, é tipo... Você não consegue fugir disso, sabe? Porque a pessoa tá sempre lá. Você tá sempre lá. Mas o João é o relacionamento mais saudável que eu já tive, sendo muito sincera. Então, a gente conversa bastante e tenta buscar soluções para os nossos problemas. Obviamente, eu não fico falando disso aqui porque também é uma parte muito íntima, né? De, às vezes, problemas no relacionamento, mas também acho importante pontuar, porque às vezes a gente só mostra as partes boas e, tipo, em um casal perfeito, eu e ele, a gente tem questões sim, a gente tem desentendimentos, a gente briga e como todo mundo, e tá tudo certo. Mas, apesar de tudo isso, o que eu queria falar é que espiritualmente eu tô num lugar muito bom. Eu falei que eu voltei a meditar, né, e que isso me fez muito bem. Eu voltei com algumas leituras mais espirituais que me acalmam. Então é muito louco, porque ainda que emocionalmente, às vezes eu claramente, né, tô meio abalada. Não abalada, não gosto de dizer abalada, mas assim, um pouco mais estressada. E espiritualmente eu tô me sentindo mais segura e eu acho que isso tá me fazendo muito bem nesse momento. Eu não sou religiosa, né, já eu falo isso abertamente aqui com vocês, mas eu acredito que eu seja uma pessoa muito espiritualizada. Tipo, eu tenho a minha fé, acredito sim numa força maior, acredito numa proteção divina, acredito em muita coisa, então eu tenho uma fé muito forte em mim e é muito importante pra mim estar conectada com essa minha fé, porque já passei por bons momentos onde eu não estava e, cara, faz diferença. Pra mim, assim, faz muita diferença. Então, a mensagem do início desse vlog é: se você estiver passando por um momento na sua vida, independente se é crise no relacionamento, crise no trabalho, crise com alguém da sua vida, crise de propósito, qualquer coisa que você estiver passando, trabalhe em algo
que ninguém pode tirar de você, que é o que tem dentro de você, que é o seu lado espiritual, que é o seu lado emocional. Isso não depende do externo. Isso ninguém pode tirar de você. Se você sempre depende do externo para estar feliz, para estar bem, isso vai ser muito instável na sua vida, porque as pessoas, o externo pode ser tirado da gente. O nosso trabalho pode ser tirado da gente, o nosso relacionamento pode ser tirado da gente, uma amizade pode ser tirada, tudo. Mas o que a gente tem dentro do nosso coração, a nossa fé, a nossa força, a nossa clareza, a nossa conexão com o nosso com o nosso eu interior e também com, se você acredita em uma força maior, isso nunca pode ser tirado de você. Não enquanto você estiver aqui, pelo menos nessa vida, nessa encarnação. Então, trabalhe de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Voltei, amigas, do eventinho. Ganhei um mimo, que é o PDRN deles vegano, que eu vou testar. Estou esquentando a minha marmitinha. O João está fazendo o jantar dele. Bundinha! Bundinha! Ai, ai. E é isso. Terçou. E aí eu tô fazendo com a minha luz vermelha e eu fico aqui meditando, e aí quando eu termino de meditar eu continuo aqui ou lendo um livro ou mexendo no celular até dar no mínimo 30 minutos, já deu 20. Aí eu fico aqui fazendo isso e já falei, né, que tem alguns benefícios que já foram cientificamente comprovados da luz vermelha e infravermelha de regeneração celular, mas tem que fazer todos os dias, no mínimo 30 minutos. Demora um bom tempo pra você ver um resultado. Dizem que ajuda com a sua energia também, disposição, humor. Então, pra mim, tô dentro. Já tô fazendo há um tempo, tô gostando bastante. Mas é isso, eu fico aqui todas as minhas noites. Basicamente, tem sido assim antes de dormir. Uma coisa que eu valorizo muito na minha rotina e que eu sei que eu quero levar comigo pra sempre, assim, né, eu podendo, óbvio, é priorizar ter manhãs e noites, tipo, que logo o início do meu dia e o final do meu dia, o finalzinho, que esses momentos sejam momentos tranquilos, porque eu sinto que no início do dia ele dita muito como vai ser o restante do seu dia. Eu noto que quando eu começo o dia caótica, eu passo o dia todo meio estressada. E quando eu termino o meu dia de uma forma também meio caótica, sem respirar, ultimamente também sem fazer as minhas meditações, eu noto que eu não acordo tão bem no dia seguinte, tipo, faz uma diferença muito grande. E eu não acho que você precisa de 1 hora toda manhã e 1 hora toda noite, até porque a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo, que é um privilégio você ter esse tempo sozinha, né? Não é todo mundo que tem isso. Mas ainda que você possa ter, que seja 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, pra você começar a sua manhã com pensamentos positivos e terminar o seu dia também com pensamentos positivos, cultivando um sentimento positivo, eu acho que é muito, muito benéfico, faz muito bem pro seu estado de espírito, pro seu estado emocional e, no geral, pro seu dia. Pra finalizar essa noite, eu tô rindo tanto porque eu fiz 2 vídeos já falando coisas no TikTok, né? Coisas que me incomodam simplesmente porque eu sou chata. E eu falei coisas muito aleatórias que me incomodam, tipo, me incomoda quando uma pessoa tosse ou espirra perto de mim. Me incomoda quando eu tô sentada num lugar público e a pessoa deixa o cotovelo dela encostar no meu. Quando eu vejo o João usando roupa velha, manchada. Tipo, coisas muito aleatórias que não tem explicação e só porque eu sou chata, né? Tipo, me incomoda quando pedem pra revisar comigo na academia. Gente, eu achei isso genial. Eu falei,
Me incomoda quando eu tô num equipamento de cardio na academia, tipo esteira, e tem várias outras esteiras disponíveis, mas aí vem uma pessoa e ela escolhe logo a que está do meu lado. Isso me incomoda profundamente. E aí uma diva, gente, uma diva, simplesmente comentou assim: quando eu faço cardio na academia, quando eu faço esteira, eu desligo as duas que estão do meu lado, pra ninguém ficar, pra ninguém pegar as esteiras. Como assim? Eu desligo. Ela, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Vai como se você fosse ligar a sua e desliga as outras. Aí inclusive, ela mandou uma foto do botãozinho da esteira de onde ela desliga as esteiras da academia. Eu achei isso tão ousado, tão genial, que eu juro, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. E aí, eu tô rindo tanto dos comentários das pessoas, porque eu falei que eu não gosto quando as pessoas respiram o meu ar. E é engraçado a quantidade de gente que também não gosta de ter pessoas muito fisicamente próximas. Nossa, teve um que eu ri muito porque eu me identifiquei muito. Eu odeio quando eu tô fazendo algo e meu namorado tá parado ou à toa. Eu entendo. Eu também não gosto. Eu não gosto quando eu tô, tipo, trabalhando e o João tá sem nada pra fazer, me irrita profundamente. Qualquer barulho que eu não escolhi me incomoda. Me incomoda profundamente quando tocam em mim. Me incomoda quando a pessoa tá com base acumulado na pálpebra. Odeio que falem muito perto de mim. Odeio pessoas que andam muito devagar no meio da calçada. Odeio que me toquem. Gente, tem muita gente falando que odeia essa coisa de toque físico. Eu achei isso bem curioso, interessante. Eu não odeio toque físico, eu odeio toque físico de quem eu não tenho intimidade. Mas enfim, é muito engraçado como essas coisas têm o poder de, tipo, unir as pessoas, porque os comentários desses dois vídeos, parte 1 e parte 2, estão, tipo assim, hilários. Mas é isso, amigas, eu vou dormir. Boa noite, nos vemos amanhã. Bom dia, amigas. Vamos nos preparar para praticar, começando lavando meu rosto. Já passei um monte de hidratante na minha axila. O complicado dessa dermatite é que eu sei que eu preciso passar um tempo sem usar desodorante. Ainda que meu desodorante seja muito natural, sem alumínio e tal, isso é bem difícil pra mim. Porque às vezes eu tenho CC. E aí eu fico, tipo, o tempo todo, tipo, tô bem, tô bem. Ontem no evento eu conheci uma influenciadora CLT que eu já seguia, mas não conhecia pessoalmente. E é muito engraçado toda vez que influenciadoras CLT se conhecem, sempre a primeira pergunta, as duas primeiras, né? Como que você tá conciliando os dois? E quando você vai sair do seu CLT? Sempre é esse o assunto das influ CLT que se conhecem pessoalmente. E é muito engraçado. Conversamos bastante sobre isso ontem. E também, assim, influ CLT que tem a mesma... meio que a mesma situação que eu, no sentido de, tipo, moram sozinhas, pagam suas contas, porque às vezes também quando é uma influ CLT, mas que mora com os pais, enfim, às vezes até mais novinha, tipo, a realidade é diferente. A que eu conheci ontem, a Yas, é uma realidade muito parecida da minha. Mora com o namorado, com o marido, paga as contas, enfim, então você tem mais coisa em comum, né? E aí, às vezes, o papo até, enfim, flui melhor. Mas, skincare feita, vou fazer meu cafezinho.
trabalhando, tenho ainda 3 reuniões hoje, pelo menos amanhã é feriado. Arroz, feijão, tofu, cogumelo, cenoura e brócolis. E você, o que você vai comer? Já comi. Já almoçou? Já. 5 horas da tarde, proteína, fim do expediente, amanhã é feriado, vou fazer as minhas unhas. Todas as suas coisas lá fora. Te vejo amanhã, o fogo chama, talvez nunca mais. Te vejo amanhã, semana que vem, talvez nunca mais. Eu ganhei umas roupinhas muito fofas, muito lindas mesmo, ganhei algumas da Las e também ganhei algumas da Guarda-Roupa. Olha que lindas essas regatinhas da Las. Ó, vocês sempre perguntam das minhas regatinhas. E é engraçado, sempre quando uma marca pergunta: ai, Ju, escolhe alguma coisa pra gente mandar, eu sempre escolho as mesmas coisas, eu sempre escolho regatinha, tudo bem parecido, tipo, guarda-roupa. Regatinha é o que eu mais uso. Mas elas têm bastante regatinha fofa, Las e a guarda-roupa também, que eu uso muito. Acho que eu nunca vou deixar de ser uma pessoa... Ah, mas essa, ó, tipo, essa já é mais... Essa é da guarda-roupa. Essa já é mais de saia, assim, ó. Tipo, ela amarra aqui, tem um decote. Barriguinha aparecendo, como eu amo também. Sempre tem uma barriguinha aparecendo. Na real, assim, contando uma coisa meio... traumas de infância, né? Eu sempre tive uma perna maior do que a maioria. Assim, eu sempre fui insegura com isso quando eu era mais nova, porque eu via que minha perna era mais grossa e, tipo, hoje faz sentido, eu tenho lipedema e apesar do meu lipedema não ser uma coisa, tipo, gritante, a minha perna sempre foi mais grossa do que das amiguinhas. E eu morei a maior parte do tempo da minha pré-adolescência nos Estados Unidos, onde as meninas são muito magrinhas, tipo retinhas, magrinhas, fininhas. E não só eu morava nos Estados Unidos, mas eu fazia balé. Eu fazia dança, balé, jazz, sapateado. E as meninas americanas que fazem dança, elas são muito, muito, muito magras. E aí, o que aconteceu? Olha como as coisas são. Eu me tornei muito insegura com as minhas pernas, porque eu via que o meu corpo era diferente das meninas, da maioria, e eu criei essa insegurança com a minha perna. Quando eu me mudei pro Brasil, na minha adolescência, isso melhorou um pouco, porque no Brasil a gente valoriza mais um corpo, né, uma perna, uma bunda, então melhorou um pouco essa. Eu até falei, tá, eu não sou tão anormal assim, mas olha como é engraçado como às vezes você crescer numa cultura diferente, que tem um corpo, né, um biotipo diferente do teu, também como pode afetar o seu psicológico. Mas desde então, eu sempre fui mais insegura com as minhas pernas. E hoje eu entendo que tem um motivo real pra elas serem assim. Eu treino, malho, posso emagrecer muito, mas a minha perna ainda segue com mais gordura e tal. E, enfim, tô tentando ficar em paz com isso, também trabalhando pra melhorar. Mas por isso que desde quando eu comecei a sair na adolescência, eu sempre cobri as minhas pernas e gostava mais de expor a parte de cima do meu corpo. Então eu sempre, vocês podem ver, vocês não vão encontrar foto minha de mini saia ou vestido curto. Pode até encontrar uma ou outra, uma coisa um pouquinho mais longa, mas pode me fuçar, vocês não vão encontrar. Eu sempre usei saia longa, calça, nunca gostei de usar short, nunca gostei de usar mini saia, porque eu sempre senti que não ficava bonito na minha perna. Eu tenho não só uma coxa maior, mas uma panturrilha maior. E aí eu me acostumei muito a, tipo, blusa cropped, que aparece a barriga, um decote maior também, porque, enfim, me sinto super à vontade com decote. Costas nuas, vocês podem perceber que em todos os meus lookinhos é sempre, tipo, pernas cobertas e daqui pra cima, bem à mostra. Ai, Júlia, problemas fúteis, teu lipedema, nem é tudo isso. Não, nem é tudo isso mesmo, de fato eu sei que tem bem pior. Mas é isso, eu acho que o fato de eu ter crescido, principalmente na cultura da dança, nos Estados Unidos, principalmente, afetou muito, assim, como eu via o meu corpo. E acaba que a gente carrega, né, essas crenças
crenças, esses padrões pra sempre. Então, por isso que eu falo, assim, quando eu peço roupa, quando eu venho roupa, quando eu compro roupa, sempre é soltinho e longo embaixo e justinho e curto em cima. É como eu me sinto confortável. Aí entra o lado da cultura machista, né, também, porque aí depois você vai falando, não, eu quero ter perna grossa, porque a perna grossa, o homem gosta da perna grossa e da bunda grande. Aí você vai também meio que se moldando e querendo ter um corpo que é com base, muitas vezes, numa cultura estruturalmente machista e constantemente negando o seu biotipo e negando simplesmente como é o seu corpo. E é muito frustrante, porque desde que eu me lembro por gente, tipo, desde os meus 12 anos, eu me incomodo com o meu corpo. Eu, desde novinha, tipo, era isso. Ai, não, minha perna é muito grossa. Aí você chega numa certa idade, tipo, não, minha perna é muito fina, eu preciso ter uma perna maior, eu preciso ter uma bunda maior. Aí depois você volta pra, não, agora eu preciso ter menor. E isso eu ainda falo de um ponto de vista muito privilegiado, né? Porque eu tenho um corpo muito padrão, eu sei disso. Mas ainda assim, imagina quem não tem, imagina, né, como essa pessoa também não é difícil você passar por esse processo de aceitação do corpo. E hoje, eu, independente de lipedema, qualquer coisa, eu busco muito a minha saúde. O que é minha saúde? Comer bem, me exercitar, ter músculo. Pra mim, músculo é saúde, então é um dos motivos por eu estar tão focada na academia, porque eu vejo que quanto mais músculo eu tenho, mais saudável eu me sinto, mais genuinamente forte eu me sinto. Então, hoje, pra mim, o meu corpo ideal é um corpo onde eu como bem e onde eu tenho músculos. E é um corpo sem dor, livre de dor. E é aí que também o yoga entra, porque o yoga pra mim é um lugar de cura e de manter o meu corpo jovem, mas não jovem esteticamente, jovem, eu podendo sentar no chão, levantar, virar de cabeça pra baixo, fazer várias coisas sem sentir dor, mantendo o meu corpo flexível. E isso pra mim é saúde. Mas, tipo, se eu pudesse falar com a Júlia, de 12 anos, que ia pra dança todos os dias e todos os dias se sentia insegura, colocando colã, e colocando a meia calça clara, principalmente clara, né? Porque a meia calça clara marca tudo. Se pudesse falar com aquela Júlia, eu falaria, olha, você não tem o corpo dessas meninas. E você nunca vai ter. Porque você não tem, porque você não é. Você não é a fulaninha. E tá tudo bem. E você tem um biotipo diferente. Você nasceu em um lugar diferente. E aceite seu corpo é lindo. E eu acho que talvez nem na época eu não tinha esse entendimento que aquilo era uma insegurança. Eu só sabia que não era igual e isso fazia eu me sentir diferente. Mas eu sinto que se eu soubesse disso naquela época, talvez, muito provavelmente, eu teria evitado muitos anos de insegurança, de evitar usar roupa curta, de evitar usar saia. Gente, eu tenho uma mini saia no meu guarda-roupa. Uma. Agora vai ver a quantidade de calça e saia longa que eu tenho. Outro dia eu fui gravar uma publicidade e eu tinha que gravar uma cena de yoga semana passada. E ela deu algumas opções de roupas, e uma delas era short, e eu falei, não, eu não uso short. Eu até uso quando eu pratico aqui na minha casa, porque eu me sinto confortável, mas numa gravação eu falei, olha, eu não vou usar short, tipo, não me coloque de short. Então, assim, talvez eu teria evitado essa crença, esse olhar crítico com o meu corpo, como muitas de nós temos, né? Simplesmente se na época a pequena Júlia soubesse que ela só tava insegura, mas ela não tinha que ser insegura e que tava tudo bem. E é muito louco como, tipo, hoje eu com quase 30 anos ainda carrego esse trauma, né? Que eu vivi com 11, 12. Mas enfim, também tem a questão conforto, né, amigas? Eu até tenho um shortinho de ficar em casa, mas eu sinto que pra sair, pra treinar, pra fazer yoga, tem a questão conforto, que eu prefiro uma calça. E é isso, cada uma também se veste. E eu já falei, você tem que se vestir da forma que você se sente confortável. Há um ano, eu parei com essa noia, mais de um ano e meio, eu parei com essa noia de querer ficar mudando o lookinho de academia. O que eu percebi? Toda vez que eu ia com uma legging colorida pra academia, eu não me sentia muito à vontade, porque a legging colorida, ela marca. Toda vez que eu ia com legging preta pra academia, eu me sentia infinitamente mais à vontade. O que eu fiz? Parei de querer insistir na legging colorida e hoje eu só vou de legging preta e eu me sinto infinitamente mais confortável. Olha isso. Ela põe a farofa nas tetas. Ele tá com uma blusa de igualdade e ele não divide
vídeo, eu peguei. É sempre caótico quando a irmã do João tá aqui. E caótico e divertido. Eles foram comprar comida. Já estão chegando, a gente vai assistir um filme. E essa vai ser a nossa quarta-feira à noite, pré-feriado, bem de boas. Pertence. Assim o mundo convence. Check. Agora eu vou fazer minha meia horinha, meditar, fazer uma meditação bem de manifestação. Gosto muito de fazer esse tipo de meditação onde eu visualizo tudo que eu mais quero, me visualizo no meu melhor, na minha melhor versão e permaneço nesse lugar por um tempo. Então, é o que eu vou fazer agora e nos vemos amanhã. Beijos, boa noite. Bom dia, amigas! Quinta-feira, feriado. Acabei de acordar. Hoje também é lua nova, então lua cheia e lua nova não pratico yoga. No Ashtanga a gente não pratica tanto na lua cheia quanto na lua nova. Eu vou tomar café da manhã agora com o João. Eu tenho uma publicidade pra gravar, então já quero fazer isso logo pela manhã, tirar isso da frente. Quero ir pra academia hoje e ficar bem de boas. É isso, nada muito grandioso planejado pro final de semana. Pomada que eu tô passando na minha axila, que honestamente eu acho que tá ajudando, ela não tá tão ativa quanto ela tava ontem, é isso daqui. Nistatina e óxido de zinco, que foi que o meu ex-cunhado, que é médico, falou pra eu passar. 2 dias e ver se melhora. Então, é o que eu tô fazendo. Fiz minhas unhas ontem e eu passei meio que esse rosinha. Normalmente não passo rosinha, mas achei que ficou tão bonitinho, assim, tão fofinha, sabe? Comportada. Gostei. É isso, lavei meu rosto, passei só um hidratante mesmo e vamos tomar café da manhã. Se você tiver eu não falo com você. O que você tá assistindo? Seguindo, assistindo Filho de Mil Homens. Que pena. Eu fiz mal ontem. Pela última vez. Eu tô tão feliz que tá chegando o final do ano e eu vou passar um tempo em Fortaleza. Eu vou fazer um bate-volta em Fortaleza. Que foi? É muito bonito. Ah, não chora. Nossa, sério, não dá não. Não chora, você terminou? Qual Nossa. filme que é muito bonito pra falar? O Filho de Mil Homens. Filho de Mil Homens, João tá chorando. Nossa, mano, meu Deus do céu. Não Sério, chora. assiste, pelo amor de Vou Deus. assistir. Mas eu tava falando, eu vou fazer um bate e volta em Fortaleza no final de semana que vem. E vai ser, tipo, muito corrido. Vou pra um negócio da minha família. Só que aí no final do ano, Natal e Ano Novo, eu vou passar em Fortaleza com a minha família. Eu normalmente passo. Na verdade, assim, esse ano eu queria muito ir pra uma festa. Tipo, viajar pra uma festa de Réveillon. Mas eu não tenho a coragem de gastar o que se gasta pra viajar pra uma festa de Réveillon. Tipo, pra mim, não é um dinheiro que pra mim é bem gasto. Então eu falei, tá, eu e o João vamos passar em Fortaleza com a minha família. E é uma vibe que eu gosto muito. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, vê os vlogs de lá. É uma vibe bem tranquila. E também quando eu tô lá, eu escuto muito pagode, muito sertanejo. Eu me reconecto muito com esse meu lado mais pagodeira. E eu amo, e eu estou muito animada pra ficar esse tempo lá no final do ano. Quase pronta. Vou gravar uma publi e o João vai me ajudar a gravar. Eu adoro quando ele me ajuda porque elas ficam muito lindas. Não sei se vocês sabem, mas o João também é fotógrafo. Então ele tem um olhar muito bonito, estético, que me ajuda muito no meu trabalho como influenciadora. E é isso. Vou gravar alguns conteúdos pro TikTok também e ver se eu consigo ir pra academia antes dela fechar. Equipamento de gravação. Minha G7X, que eu tô amando gravar publi com ela. Na verdade, eu tinha comprado ela
pensando mais em foto em evento, mas eu tô amando do resultado de vídeo nela, então tenho gravado algumas, não todas as publis com ela. Então hoje o equipamento de gravação vai ser a câmera e um tripé. Terminamos de gravar, agora eu vou passar um bom tempo editando a publicidade. Muitas vezes editar demora mais do que gravar, principalmente eu que sou, tipo, muito perfeccionista. Se tem 0,2 segundos errado na edição, eu faço de novo. Então vou passar um bom tempo editando, quero gravar, aproveitar que eu tô, enfim, de off hoje, né, e gravar alguns conteúdos. Pro TikTok, o João foi no pai de santo dele, então vou esperar ele voltar. E vou treinar ainda hoje, quero tentar treinar. E é isso, o feriado vai ser assim, eu sinto que eu falei muito nesse vlog. Então vou parar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Beijos!